Muito obrigado. Próxima pergunta, Geraldo. Boa tarde a todos. Bom, é assustador aí o panorama né, do cenário político, do populismo na América Latina e no Brasil, principalmente. Eu queria fazer a seguinte pergunta, até porque como a gente tem um grande grupo de jovens aqui, né, pensando um pouco no futuro. Então, uma frase que eu gosto muito, que é, se você quer saber como será o seu futuro, você construa ele, né? Faça ele. Então, eu vi uma frase no finalzinho ali do professor Eduardo, né? Correto. Que a lealdade é limitada, né? A questão da lealdade desses grupos populistas ser limitada. Se isso não é uma possibilidade, né, de se criar alguma outra forma de liderança, né, e outros modelos, se trazer modelos, e a pergunta é no seguinte sentido: por que não copiar bons modelos, né, de gestão vamos dizer assim, de liberdade, que garanta as liberdades individuais? Por que temos que ficar copiando, né, à medida que o Brasil, de certa forma, é a locomotiva da América Latina, não copiar bons modelos e ficamos copiando esses modelos atrasados? Bom, certamente hoje no Brasil há, na minha visão, um problema de que nós vivemos, nesses últimos 20 anos, uma muito importante modernização econômica e social, que não teve correlato em termos de modernização educacional e do sistema político. Então, nós temos hoje uma dinâmica econômica e social que é uma dinâmica que gera lideranças mais sofisticadas, mais representativas, mais transparentes, mais accountable. Se nós vamos os processos, e isso não é só porque nas empresas que são públicas, com ações e demais, que tem sistemas de governança regulados e demais, sino em geral, mesmo em empresas familiares e demais, você vai tendo todo um processo de melhoria da eficiência, pelo menos da eficiência, porque a competição obriga, mas muitas vezes também algum grau de aumento de transparência e algum grau de accountability. Então, nesse sentido, nós tivemos um avanço no modelo de liderança no mundo, na economia e na sociedade. E nós temos um congelamento no nível político. O sistema político brasileiro hoje está em um nível de defasagem gigantesco com a economia, e esse é um sistema que ele é muito irracional e de custo altíssimo para agregar preferências de um modo mais racional, digamos, tá? Então, nós temos toda a questão de debilidade dos partidos, personalismo, não caudilismo, digamos, ou seja, mas o nível de personalismo que gera o sistema político brasileiro, digamos, ou seja, com o grande distrito, onde que a su vez se vota em pessoas, digamos, ou seja, em um grande distrito, e onde dá um poder, digamos, isso dá toda uma baixíssimo conhecimento de um eleitor que já é na média de baixa educação de quem é o representante. Então, toda a lógica do sistema é para a baixa accountability. E o que gera é uma crítica do lugar onde se vê mais a representação, que é no Congresso. Ou seja, a pessoa diz que o Congresso são todos corruptos, mas ele vota os corruptos, de fato, digamos. Ou seja, o Congresso está legitimado na sociedade, mas é permanentemente votado, digamos. Ou seja, porque essa é a combinação entre baixo nível educacional, baixo nível de instrução cívica da população, e o sistema, a arquitetura do sistema eleitoral. O sistema eleitoral é o que é decisivamente ruim, realmente. E o sistema de partidos, mas o sistema eleitoral como está aí, que é do pior do mundo, digamos, tá? Não, é dizer, favorece um alto custo da política, mesmo se não houvesse mais corrupção. Está certo? Alto custo no sentido de que o nível de formação de preferências para legislar tem custos de particularismo muito alto. Então, nós temos um tipo de democracia, um dos fatores por qual o Brasil é uma democracia de baixa qualidade é porque uma democracia de alta qualidade se caracteriza por combinar de um modo mais ou menos harmônico a capacidade,
a liberdade de interesses particulares se organizarem para defenderem-se, com o processo de lógica, produzir uma lógica universal. O sistema produz um resultado universal na qual não tem só acesso privilegiado os potenciais ganhadores que se favorizam com a mobilização particularista, tá certo? Então, isso muito mais os regimes parlamentários, particularmente de sistema de voto, de sistema misto, proporcional, digamos, distrital misto, são os melhores para isso. Mas eu quero dizer, isto me parece que é uma coisa decisiva o modelo de liderança política hoje é terrível, digamos, ou seja, é uma degradação, ou seja, o que houve comparado com o passado, uma degradação da qualidade do político. O político não tem quase virtude cívica. A política é um modo de ascender na sociedade, digamos, é um balcão de negócios, e inclusive de negócios que envolvem ilegalidade ou paralegalidade, digamos, tá? Então, não é que nos outros países hoje esse é um componente, mas o outro componente é a virtude cívica. Agora, qual é o lado bom, entre aspas, deste tipo de processo? É que esse ascenso social pela classe política gerou integração social, porque esse é um caminho onde os pobres, os pobres mais dinâmicos que se tornaram mais ricos, e isso cria uma expectativa de mobilidade social. Por isso que Brasil é uma sociedade que segmentadamente tem altíssima mobilidade social. E então Lula presidente, não houve nunca nos Estados Unidos esse nível de mobilidade social. Esses são fatores integrativos também, mas ao mesmo tempo isso vai acompanhado de toda a lógica personalista, messiânica, light, que isso gera, digamos, né? É um processo. Então, eu te diria, o impacto de tudo isso é complexo de avaliar, mas o sistema, esse modelo de liderança, eu diria que o dia que nós consigamos, até nós não conseguimos reformar o sistema político eleitoral, nós não aumentaremos a qualidade de nossa democracia. E até não fazer isso, nós não teremos, é difícil ter novos modelos de liderança, porque ainda o nível de pobreza e de educação é baixo na maioria. Vamos supor que São Paulo, Rio, Paraná possam gerar facilmente uma revolução da periferia para aumentar a qualidade da política. Isso seria possível, mas isso não é o país inteiro. Ou seja, o país inteiro tem massas miseráveis e de baixo nível de educação. Se a nível médio de educação, tipo São Paulo, Paraná, poderia dar já uma transformação. Digamos, o movimento da sociedade gera uma transformação e uma reforma do sistema no sentido da qualidade e do baixo custo de transação do sistema político. Mas isso está, o problema é nossa. Agora, é claro que nós vamos elevando, quanto mais se forma uma classe média de pobres, quanto mais classe E e D passem a ser classe C e B, vamos aumentando o capital humano, mas é muito lento. E pode ser que o sistema político empurre muito para baixo, nesse sentido, ou impida deslanchar a fundo o sistema econômico social.